Olá, irmãos, a paz do Senhor. Vamos para uma reflexão. É preciso perdoar e pedir perdão para sermos perdoados por Deus. Está escrito aqui em Mateus capítulo 6, o versículo 14 e 15, diz o seguinte: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nós sabemos aí o quanto é difícil liberar o perdão, e já ouvi até pessoas dizendo que quem é ela, né? Quem é ela para perdoar alguém? Que somente Deus é capaz e pode, né, perdoar alguém. E confesso que se fosse dessa forma, nós viveríamos aí uma vida inteira, né, com rancor, com ódio, com repúdio, com indiferença, com todos os sentimentos aí que nos trazem mal, né, sentimentos ruins referentes a alguém. E eu confesso que eu também já pensei assim, que somente Deus é quem pode perdoar. Quem sou eu, Robson, para perdoar alguém? Mas a palavra vem nos ensinar que não é desta maneira, né? E é justamente isso que nós devemos nos desprender e trabalhar em nós o que? O perdão. E por que é tão difícil perdoar? Fica a pergunta para nós, né? Por que é difícil nós perdoarmos alguém ou pedirmos perdão a alguém também, né? Porque em basicamente 100% dos casos nós fomos ofendidos, nós fomos prejudicados de uma maneira extremamente grave. Por isso a palavra perdão significa que eu e você, quando nós perdoamos, nós livramos a pessoa que nos causou um grande mal daquele sentimento de culpa, né? Libertamos ela deste fardo, vamos dizer assim, e colocamos sobre ela a nossa paz. A nossa consciência também fica limpa e nós não imputamos mais a ela o mal que ela nos causou. Não que ela esteja livre de pagar por aquilo que ela fez, não é isso. Mas a quem foi ofendido, a quem sofreu grande dor, no caso, nós, por exemplo, que vamos pedir que precisamos liberar o perdão a alguém por uma grave coisa, nós ficamos tranquilos e de certa forma aliviamos um pouco também a situação da pessoa, mas a culpa que cai sobre ela é muito grande, né? Ela não está livre e isenta de pagar pelos seus erros. Então, te pergunto, né, diante desse cenário, é ou não é extremamente difícil liberar o perdão? E para ficar um pouco mais pesado, vamos dizer assim, um pouco mais intensa a esta reflexão, vamos citar aqui algumas situações que são difíceis e que Deus requer de nós liberar o perdão. Alguns exemplos. Por exemplo, um ladrão que te rouba a mão armada, coloca em risco a sua vida, coloca em risco a vida da sua família. Alguém que de repente tira a vida de um ente querido, de um amigo. Por exemplo, um marido também que ou uma esposa que venha a trair, né, no casamento. Um filho de repente que despreza os pais, que não reconhece os pais, que infelizmente larga os pais de lado, e tantas outras situações extremamente difíceis de perdoar, mas que Deus requer de nós o perdão, né? Então, perdoar não significa que, como eu disse, você vai de agora em diante. Quando você perdoa, não significa que você vai sentar à mesa com essa pessoa, que lhe causou grande perca, grande dor, e agora em diante serão grandes amigos, que tomarão café juntos. Não é isso. Não é isso. Perdoar significa que você estará em paz com o seu espírito. O perdão faz bem para quem perdoa. Nos traz um sentimento de alívio na alma, né? De missão cumprida, de libertação. O perdão nos liberta. Podemos e devemos desejar que a justiça
na lei dos homens seja feita para quem nos trouxe grande perca, como eu disse, e que ela pague e cumpra assim cada um de seus erros aqui na terra, mas devemos liberar o perdão diante dos homens e principalmente diante de Deus. A palavra ela é clara e nos ensina que se não perdoarmos, nós não seremos perdoados por Deus. Logo, se não somos perdoados, não podemos estar na presença de Deus e tampouco alcançarmos aí a salvação de nossa alma, a vida eterna com Cristo. As ofensas que devemos perdoar são justamente as que nem imaginamos pedir perdão. São as graves coisas que nos fizeram a nós, né? Essas grandes injúrias que fizeram contra nós. E aí vem também o outro lado. Não somente devemos perdoar a quem nos ofendeu, mas nós devemos reconhecer quando nós fomos os causadores de grande dor a alguém. E quando nós devemos pedir o perdão a alguém por um erro nosso, uma falha nossa cometida contra alguém. Por isso nós temos os dois lados, devemos perdoar e devemos pedir perdão, né? Por isso vamos refletir aí como anda as nossas vidas, né? Como está a sua vida, como está a minha vida. Primeiro, é preciso aprender a perdoar e a pedir perdão para sermos perdoados por quem? Por Deus. Sem isso nós não seremos perdoados por Deus. Segundo, precisamos identificar a raiz do problema e liberar ou pedir perdão a alguém mediante a nossa entendemos qual é o problema que eu causei a alguém. Alguém está aí triste comigo e eu preciso pedir perdão. E quando alguém nos causou grande mal, qual é a raiz desse problema? Nós também reconhecemos para perdoar. Terceiro, você precisa pedir perdão ou existe alguém que precisa ser perdoado? Reflita aí na sua vida. Reflita na sua vida. Você precisa pedir perdão ou existe alguém que precisa ser perdoado? Quarto ponto. Precisamos perdoar e pedir perdão constantemente, porque nós ofendemos, nós somos ofendidos a todo tempo. 5. Quinto ponto. O perdão supera todas as ofensas que sofremos e também as que cometemos. Esta é a função do perdão. Sexto ponto. O perdão liberta a nossa alma, nos tira a culpa e nos traz paz. Sétimo ponto, e o mais importante, sem perdão não há salvação. Sem perdão não há salvação, porque Deus perdoa aquele que perdoa as ofensas dos outros. Assim Deus nos perdoa também. Por isso que Deus venha nos dar fé, força e principalmente a coragem para que possamos superar as dores, superar a vergonha e assim liberar e pedir o perdão. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenha um excelente dia aí na presença do Senhor Jesus.